2, do verso 17 até o capítulo 3, verso 5. E é muito fácil de achar Malaquias. É só você achar o Novo Testamento e voltar um livro. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. A gente tem considerado aí, nas últimas semanas, o livro de Malaquias. E hoje a gente vai considerar Malaquias capítulo 2, do verso 17 ao capítulo 3, verso 5. E o título da nossa mensagem é Onde está Deus? Onde está Deus? Esse é o questionamento dos israelitas. Se a gente está acostumado com o livro de Malaquias, com sempre Deus questionando o povo, Deus coloca uma questão e aí o povo pergunta, por que Deus? E Deus responde, Deus está arguindo o povo, Deus está acusando o povo. Nesse momento, e o título da nossa série é A Igreja no Tribunal de Deus, Deus acusa o povo. Nesse momento, Deus acusa o povo e o povo acusa Deus. E a questão fica feia no verso 17. No verso 17 nós temos umas trocas de acusações. Deus acusa o povo acusa Deus. Só que Deus faz uma acusação para o povo e o povo devolve para Deus 3 acusações. É isso, Deus. O Senhor está acusando a gente, mas onde o Senhor está? Onde que está o Deus de justiça? Quando a gente vê tanta impiedade, tanta maldade no mundo, e o povo questiona Deus. E tudo isso está em um versículo, no versículo 17. E o capítulo 3, do 1 a 5, são as respostas. Deus então vai dar resposta para o povo. E que tipo de resposta Deus dá àqueles que o questionam? Se a gente viu no começo que é lícito, em alguma medida, nós colocarmos o nosso coração, as nossas angústias diante de Deus, e a gente perguntar ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Se é lícito a gente colocar isso, Deus dá uma resposta àqueles que os questionam. Essa resposta é para a gente. É isso que a gente vai considerar. Malaquias capítulo 2, verso 17. Amém, irmãos? Vocês acharam? Encontraram aí o texto? Nós vamos ler a palavra, pedir o auxílio do Espírito mais uma vez. Vamos considerar o que Deus tem a dizer para nós por meio da sua palavra. Lembrando aos irmãos aquilo que nós cantamos, né? Nós cantamos a Deus, Deus, nós queremos te conhecer. E Deus vai se revelar agora por meio da palavra dele. Então ouça a voz de Deus. Deus fala por meio da sua palavra. E a palavra de Deus é geradora de vida. Não seja indiferente à palavra que gera vida. Sente-se aos pés da palavra, ávido. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero te ouvir. Que a sua oração seja aquilo que você cantou. E Deus diz, Malaquias, capítulo 2, verso 17. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos o cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor. Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus de justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor, que vocês buscam, virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ouvires, como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês, trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários,
que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus Santo, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Deus, e nós fazemos daquilo que cantamos a nossa oração. Fale conosco, Deus. Que nesses próximos minutos os nossos ouvidos possam estar atentos à Tua voz e que o Senhor nos transforme por meio da Tua santa e magnífica palavra. Que nós possamos ouvir a Tua voz e sermos transformados por ela. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua bondade e oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta, e é a pergunta que está relacionada com aquilo que a gente cantou. O que realmente acontece quando buscamos a Deus e Ele responde com silêncio? Né? Nós cantamos, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. E nós continuamos cantando, eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu te busco, o Senhor está no silêncio, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Eu continuo te buscando, eu não esmoreço na forma de te buscar. Nós continuamos cantando, nós prosseguimos para o alto, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Irmãos, entendam, eu não estou criticando essa música porque isso é verdade. É isso que a gente deve fazer. É isso que a gente deve fazer. Nós não andamos por aquilo que vemos. Nós não andamos por vista, mas por fé. Nós não precisamos que Deus toda hora nos responda, a cada momento, e se revele a nós, se revele mais, porque Deus já se revelou por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós já temos a revelação plena de Deus por meio de Cristo. No passado ele falou de muitas vezes pelos profetas, mas nos últimos tempos ele nos falou por meio do seu Filho, Cristo Jesus. O Verbo se encarnou. João disse, nós vimos a sua glória, nós tateamos, somos testemunhas disso. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós não precisamos de viver de milagre em milagre, porque nós vivemos por fé. Quando Tomé fala assim, eu não vou acreditar. E aí, o Senhor aparece a ele e fala, Tomé, toque aqui. E Tomé quebra. Tomé dobra os joelhos e diz, Senhor, eu não preciso mais de tocar. Senhor meu e Deus meu, eu creio. Mas porque viu, creu. Bem-aventurados são os que não veem, mas creem. Bem-aventurado aqueles que depositam fé em mim, independente das circunstâncias. Nós temos visto em Malaquias que a prova do amor de Deus por nós não são as circunstâncias externas. Qual é a nossa tendência? A gente olha para Faraó, e Faraó tem tudo de bom, tudo acontece bom com Faraó, ele tem poder, tem domínio, e a gente pensa, então Deus ama Faraó, né? Só que Deus diz, não, eu levantei Faraó para destruí-lo. O meu amor não é medido pelas circunstâncias externas. O meu amor é medido pela eleição, pelo meu amor eletivo. É isso que a gente viu em Malaquias, capítulo 1, do verso 1 a 5. Deus diz, a prova do meu amor por vocês não é que vocês têm tudo que querem, mas vocês têm tudo que precisam. Eu sou tudo que vocês precisam. Descansem em mim. Eu sou suficiente para vocês. A minha graça te basta. O meu poder aperfeiçoa na fraqueza e às vezes Deus nos dá um espinho na carne. E a gente ora, Senhor, tira de mim o espinho. Senhor, tira de mim o espinho. Senhor, tira de mim o espinho. Ele nos responde, a minha graça te basta. Porque o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você está fraco, então você está forte. A nossa fé é paradoxal. Quando nós achamos que estamos fortes, que podemos pela nossa força, então nós estamos fracos. Mas quando nós sabemos que não podemos, aí sim que nós clamamos a Deus. E nós estamos fortes de fato. Então a questão não é com a música, porque nós devemos sim andar com esse vigor. Senhor, eu te busco, te procuro, o Senhor está no silêncio, mas não importa, eu vou prosseguir. Ainda que doa, eu vou conquistar a coroa, porque eu te contemplei, a tua graça é melhor do que a vida. Senhor, pouco importa a minha vida agora. Eu encontrei o Senhor. E o Senhor vale mais do que todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 8. Eu perdi tudo porque eu encontrei Cristo.
E eu considero tudo perda, porque eu tenho Ele. E se eu for encontrado nele, nada mais importa. Meu irmão, esse de fato é o espírito de alguém que encontrou verdadeiramente Salvador. Ele é aquele cara que estava buscando boas pérolas, encontrou uma pérola de grande valor. E por conta dela, vendeu tudo. Não importa, eu quero o meu Cristo, eu quero a glória dele, eu quero conhecê-lo, eu quero servi-lo, eu quero viver para a glória dele. Só que a mensagem de hoje é um pouco diferente. A mensagem de hoje é para aquele que fraqueja. A mensagem é para aquele que, quando Deus está no silêncio, questiona. Deus, o Senhor está no silêncio. Se você você não tem sempre a fé vigorosa, e se você é como eu, se você fraqueja na sua fé, você fraqueja na sua fé ou a sua fé é sempre triunfante? Meus irmãos, a nossa fé é triunfante. Mas às vezes, ela é fraca. Em um momento nós dizemos, Senhor, eu te busco, te procuro. O Senhor está no silêncio, não importa. Eu vou buscar. Eu vou até o fim, Senhor. Eu vou derramar até a última gota da minha vida para a glória do teu santo nome. Senhor, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Cada batimento do meu coração vai existir para a tua glória. A gente diz isso. E nós fazemos esse compromisso, e é um compromisso sincero. Eu sei porque eu faço isso. Eu quero amar a Deus com todas as minhas forças. Só que parece que às vezes essa fé vigorante some. E eu que estava lá no meio do mar, Senhor, manda eu ir ter contigo. E eu vou. E daqui a pouco eu estou afundando. Senhor, me ajude! Eu estou afundando! Homem de pequena fé, por que você está olhando para as circunstâncias? O meu amor não é medido pelas circunstâncias. Por que você continua olhando para as circunstâncias? Nós somos assim. E a graça é que quando a nossa fé fraqueja, o nosso Deus nos responde. O nosso Deus não permanece no silêncio. Então ele está no silêncio. E aí nós dizemos, Senhor, o Senhor está no silêncio. Senhor, tu não te importas? O Senhor está lá dormindo no barquinho. E aí vem a tempestade e bagunça tudo. E aí a gente vai morrer. Senhor, tu não te importas com a gente. O Senhor não se importa, o meu barco vai afundar. As coisas estão dando errado, Senhor. O governo comunista está tomando conta. E aí? E a gente se desespera. E aí a gente clama a Deus. Aí Deus responde a gente. Qual é a resposta que Deus dá para aqueles que os questionam? É exatamente isso que a gente vai ver. Meus irmãos, eu quero que vocês acompanhem aí a estrutura expositiva do sermão. Está aí na página 3, no finalzinho da página 3. Se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro. Que livro magnífico! Anatomia de uma Dor. Outras traduções dizem Anatomia do Luto, de C.S. Lewis. Ele escreve isso quando ele perde a sua esposa. Esse livro é assustador, mas é magnífico. Esse livro, Lewis, coloca o seu coração diante de Deus quando ele perde a sua esposa. E ele diz, Senhor, o que acontece quando nós batemos e a porta não é aberta? O que acontece quando a gente bate na porta e Deus não responde? O que acontece quando Deus está no silêncio? Quando Deus não nos responde? E aí ele vai colocando algumas questões que assustam a gente. E no final ele diz, há uma diferença entre nós batermos na porta e nós aí esmurrarmos. Às vezes Deus não nos responde porque a gente está esmurrando a porta. A gente está exigindo que Deus responda, porque agora o mundo vai acabar. E Deus, calma, eu preciso disso. E ele diz uma analogia muito interessante, ele diz, um cirurgião ele não é bom se quando ele começar com o bisturi cortar o seu paciente e o paciente reclamar, ele voltar. O cirurgião tem que ir até o fim na dor que ele precisa afligir para tirar o tumor. O bom cirurgião não pode recuar. Ele precisa de cortar para tirar o tumor. Da mesma forma, Deus às vezes precisa de nos colocar em momentos de sofrimento para que a gente considere a realidade. E quando nós clamamos a Ele, no meio do sofrimento, e quando a gente esmurra a porta, Ele não nos responde, porque Ele precisa que a gente aprenda a lidar com as nossas intempéries antes de nos responder, para poder abrir a porta e cear com a gente. Mas a estrutura do nosso sermão é muito simples, muito simples. Ela está dividida em duas partes. A primeira parte é um versículo, o versículo 17. Gente, tem tanta coisa nesse versículo 17, mas tem tanta coisa. Então o sermão está dividido em uma parte. O verso 17
E o título que eu dei para essa parte, para o verso 17, chama Acusações e Acusadores. E a gente vai ver três coisas, está aí na ordem de culto. A gente vai ver a acusação que Deus faz, nós vamos ver a acusação que o povo faz a Deus, nós vamos ver o contexto e as circunstâncias dos questionamentos dessa briga. E a gente vai ter um segundo momento no sermão, onde que Deus vai responder o povo. Então você tem aí momentos de acusações, de questionamentos, você tem verso 3 ao verso 5, a resposta de Deus, Deus respondendo ao povo. Então eu quero primeiro que a gente olhe para o verso 17. O verso 17 diz o seguinte: Deus faz uma acusação para o povo e Deus diz: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Essa palavra aí, cansado, é cansado a ponto de perder a paciência. Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês têm me cansado. E a pergunta é, com o que o povo tem cansado a Deus? Com as palavras. O povo estava falando coisas sobre Deus, e Deus está dizendo, eu estou cansado. E eu estou cansado a tal ponto de perder a paciência com vocês. A palavra no hebraico significa exatamente isso. Você pensa em alguém que te cansa, está chegando o limite, fala assim, olha, eu não estou aguentando mais. Vocês têm me cansado, mas para com isso. Para com isso. É exatamente isso que Deus está dizendo para o povo. Então Deus diz para o povo, vocês têm me cansado com a palavra de vocês. Vocês têm me cansado com o discurso de vocês. Vocês têm me cansado com o culto que vocês fazem. É isso que Malaquias tem dito desde o começo. E aí o povo pergunta, como temos o cansado, Deus? Como que a gente tem cansado o Senhor? E aí o povo começa a dar as suas acusações. Primeiro Deus faz a acusação, vocês têm me cansado. E agora o povo começa com as suas acusações. É quando dizem... Agora deixa eu falar, alguma tradução está aí, quando pensam? Tem alguma tradução que diz isso? Quando pensam? É quando vocês pensam. Alguma tá? Pode falar, gente. Eu quero ver se... Não? A sua está quando dizem também? Beleza. Mas olha só, então Deus está dizendo o seguinte, quando vocês me cansam, é quando vocês dizem. E aí são 3 acusações. E você pode acompanhá-las na página 4 da ordem de culto. 3 acusações que o povo faz a Deus. A primeira acusação que o povo faz a Deus. Todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor. A primeira acusação, Deus, o Senhor é injusto. O Senhor tem aqueles que fazem mal por bons. Todos os que fazem mal, as pessoas que fazem mal, são bons aos olhos do Senhor. Gente, por que o povo está dizendo isso? A segunda acusação tem a ver com o caráter de Deus. Está falando, Deus, o Senhor não só tem aqueles que fazem o mal por bons, mas o Senhor se agrada deles. O Senhor gosta disso. O Senhor tem prazer. O Senhor tem prazer em abençoar o mal e não o justo. O Senhor tem prazer em abençoar o que faz o mal, não o que faz o bem. E a última acusação. Deus é alheio ao mal, ele não intervém com o juízo, ele diz. E aí é o título da nossa mensagem, a última acusação que o povo faz. Também quando perguntam ou quando pensam, onde está o Deus da justiça? E aí quando vocês pensam isso, quando vocês perguntam, onde que está o Deus da justiça? Vocês estão me acusando de ser alheio ao mal, de não fazer juízo, de não trazer justiça. E essas perguntas, essas acusações, são acusações graves. Olha as acusações que o povo faz com Deus. Deus, o Senhor é injusto, o Senhor tem os que fazem mal por bons, o Senhor tem prazer nos que fazem o mal, o Senhor é alheio ao mal e não intervém com juízo. Qual que é o contexto? Por que o povo estava fazendo essas coisas? E eu preciso de lembrar que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E o que tinha acontecido até então? O povo de Deus tinha sido mandado para o exílio na Babilônia. E depois de um tempo, Deus liberta o seu povo para o povo retornar para o exílio. E a pergunta é, quem volta do exílio? Todos os israelitas, todos aqueles que estavam na Babilônia voltam? Não, quem volta? Aqueles judeus, aqueles israelitas que confiavam na promessa de Deus. Aquele que confiava nas palavras dos profetas. Eles diziam, eu vou pendurar aqui a minha harpa e eu não vou cantar em terra estrangeira. Deus, que a minha língua se apegue ao céu da boca se eu não te amar, Jerusalém. Se eu não desejar a terra do Senhor. Eles eram patriotas, eles amavam Jerusalém. E aí quando o decreto é emitido, eles deixam a vida deles, tudo que eles tinham construído na Babilônia. Vamos lá, gente. Quantos anos? 70 anos. Vamos lá, quantos anos você tem? Você já construiu muita coisa, né?
Quando eu penso um pouco na minha vida, eu penso, eu já construí tanta coisa, e é muito difícil para mim sair daqui e ir para um outro lugar. É muito difícil para mim, porque eu já construí tanta coisa, eu já estou tão misturado com a cidade, tem uma igreja para poder servir, tem meus filhos aqui, tem a casa que a gente está construindo, a empresa, tem tanta coisa aqui que é muito difícil. São 30 anos. Imagina 70 anos construindo uma vida em um lugar. Eles estavam fazendo isso, mas quando Deus liberta para que eles voltam por qual motivo? Porque eles amavam a Deus. E às vezes quando nós vemos o povo questionando, a gente, não, esse povo é tudo incrédulo. Gente, deixa eu te dizer, essas palavras de Malaquias são duras, não são? Mas elas são para o povo de Deus. Malaquias é um profeta que em momento nenhum diz ao ímpio. Em momento nenhum ele diz para Edom, para outras nações. Ele diz o tempo todo para o povo de Deus. Ele está dizendo para aqueles que são parte da aliança, para aqueles que amam a Deus. O livro de Malaquias, nenhuma palavra do profeta Malaquias está se dirigindo a pessoas que não amam a Deus. Está se dirigindo a pessoas que amam a Deus. Essas pessoas voltam e elas então empreendem a vida delas para a reconstrução do templo, para a reconstrução dos muros da cidade. Os profetas animam eles dizendo que a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. E eles trabalham, eles dedicam tempo, eles dedicam recurso, eles dedicam dinheiro, tudo para poder construir o templo. E eles constroem um templo, e eles imaginam, e eles constroem tudo isso na esperança de que a era messiânica viria. E de que Deus subjugaria todos os povos ímpios. Deus acabaria com os maus, Deus viria de novo para o templo e restauraria o seu povo. Só que passou 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30. E eles começam a ficar céticos em relação a Deus. Eles começam a não crer mais nas promessas de Deus. Deus diz que viria, mas não vai nada. Na verdade, Deus, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor é injusto, porque os persas, aqueles que nos dominam, eles têm tudo. Eles têm recurso, eles têm dinheiro, eles têm poder. E nós, que somos o teu povo, aquelas pessoas que te amam, que voltaram da Babilônia, que construíram com seu sangue, a gente está trabalhando aqui para o Senhor, dia após dia, domingo após domingo, a gente vem na igreja, a gente está servindo ao Senhor, mas parece que o ímpio que prospera. E o Senhor não olha para a gente. E a gente passa por dificuldade, e a gente tem que pagar tributo para um povo pagão. E o Senhor tem o mal por bom. O Senhor tem aqueles ímpios, aqueles que adoram falsos deuses. O Senhor tem eles como bons. E o Senhor torce a justiça. E o Senhor não traz juízo sobre eles. O Senhor tem que trazer juízo, Deus. O Senhor está muito errado. O Senhor tem que vir cá, acabar com tudo e tem que trazer juízo. Vocês entendem? O negócio está feio, irmãos. Eu não sei se eu consegui colocar, mas nesse versículo tem briga de família aqui. Tem coisa feia. Tem o povo dizendo o Senhor Deus. Tem o povo abrindo o coração dizendo Deus, é isso aqui. Na verdade é isso mesmo. E Deus está dizendo, eu estou cansado disso. Porque vocês não conseguem enxergar o todo. Vocês só olham para o umbigo de vocês. Eu tenho governo nas minhas mãos. E vocês querem que eu venha? Portanto eu vou vir. E agora que o problema chega, gente. Porque até agora, Deus acusa o povo, estão me cansando. Aí, mas em que a gente está cansando o Senhor? Quando vocês dizem isso, vocês dizem tudo isso, vocês querem juízo? Agora deixa eu falar. Vocês querem que eu venha? Eu vou vir. Mas agora, quem pode subsistir quando eu vier? É agora que a coisa fica feia, porque o povo acusa Deus. E a gente pode acusar Deus, né? Mas o problema é quando Deus vem e toca naquilo que precisa. A gente pode dizer assim, Senhor, eu te busco, o Senhor está em silêncio, né? Eu vou te buscar, eu vou te amar com toda a minha vida. Aí quando o Senhor toca em alguma coisa que é o nosso ídolo, a gente fica doido. Não pode, Senhor. Como assim, Senhor? E a gente parece que a gente está com a mesma ótica dos israelitas. Que a gente só enxerga o aqui e agora. E Deus tem uma resposta para nós, e Deus tem uma resposta para o povo. É agora que eu quero chamar a sua atenção. A primeira coisa está no verso 3. E aí você já pode ir para a página 5 da ordem de culto. Eu vou resumir o resto do nosso sermão. Está na página 5 aí, eu vou ler para vocês. O resto do nosso sermão está aí, meus irmãos. Na página 5. O que Deus está dizendo aí? De forma clara e direta. O que Deus está respondendo? O que Ele está dizendo?
Ele diz no verso... Primeiro, eu quero primeiro só ler o verso 3, 1, o primeiro verso, capítulo 3, verso 1, para vocês entenderem isso. Vejam. E aí o povo acusa Deus e Deus está dizendo o seguinte. Vejam, olhem. Então prestem atenção. Vejam. Eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Eu vou enviar um mensageiro que vai preparar o caminho. Da mesma forma que na antiguidade, quando um rei ia chegar em algum lugar, vinha um mensageiro naquelas estradas que eram ruins, ele tirava as pedras do caminho, deixava o caminho pronto para que o rei viesse com a carruagem. Deus está dizendo o seguinte, vejam então, eu vou enviar o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O Senhor vai vir. O Senhor vai vir no seu templo. O próprio Deus vai vir. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas qual que é o resumo de tudo aí que está do 3 ao 5? Está na página 5 da Ordem de Culto. De forma clara e direta, para que vocês entendam o ponto central dessa mensagem. De forma clara e direta, a resposta de Deus ao povo é a vinda de Cristo. Cristo é a solução. Quando Ele vier, justiça e graça serão manifestadas. Em Cristo, Deus mostra a sua justiça e a sua graça, pois Cristo levou os pecados do seu povo. Eles não ficarão impunes. Para os que estão em Cristo, já houve pagamento pelos pecados e eles serão purificados e refinados. Assim poderão oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Mas para aqueles que não recebem a Cristo, há juízo. A justiça de Deus será executada contra todos que quebram a lei de Deus e que não o honram. Então, é isso que está dizendo. O povo está questionando a Deus. Deus, cadê a sua justiça? O Senhor não vai vir? O Senhor tem o mal por bom? O Senhor está protegendo aí a Síria? E no fim das contas, Deus está dizendo o seguinte para o povo. Eu vou vir. Eu vou enviar o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Ele está fazendo claramente uma alusão a João Batista. E a gente vai ver até no final do livro de Malaquias outra alusão clara a João Batista. Eu vou enviar o mensageiro que prepara caminho, que vai preparar o caminho para mim. Olha o que diz aí em Isaías, está na ordem de culto, Isaías capítulo 40, verso 3 a 5. Vós que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Endireite o ermo da vereda, endireitai no ermo, vereda nosso Deus. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá. Naqueles dias surgiu, Mateus capítulo 3, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele disse, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E agora olha o que o próprio Cristo diz no capítulo 11 de Mateus. O próprio Cristo diz isso. O que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. E ele cita Malaquias. Enviarei o meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o caminho. João Batista é este. Jesus está dizendo, o que vocês foram ver no deserto? Este é aquele a quem foi escrito. Prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Jesus está dizendo, vocês clamam por justiça, vocês me questionam sobre eu ser justo ou não, portanto eu digo, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então de repente, o Senhor que vocês procuram virá. O Senhor que vocês procuram virá ao templo. E aí que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Porque em Cristo Jesus está contida toda a glória. Cristo é muito mais glorioso do que qualquer templo. Tanto que ele disse que esse templo grande que vocês estão dizendo vai ser destruído. É o terceiro dia eu vou reconstruí-lo. Ele falava do seu próprio corpo. Cristo está dizendo, o próprio Senhor virá ao templo que vocês estão pedindo. O mensageiro da aliança, o mensageiro da nova aliança. Jesus diz isso na noite que ele foi traído. Eis o cálice da nova aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês querem justiça? Vocês querem que aquele que vocês estão buscando aí, pedindo, venham? Ele virá. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Vocês estão pedindo por justiça, mas vocês ficarão de pé?
quando vocês forem julgados de acordo com a justiça que vocês estão pedindo? Tem um comentarista que ele diz algo muito interessante. Ele diz: aquele povo não precisava de justiça. Eles clamavam por justiça. Deus, faça justiça! Mas eles não precisavam de justiça, eles precisavam de misericórdia. Mas eles falavam: Senhor, faça justiça, venha com justiça. Por que o Senhor não faz justiça? E Deus diz: eu virei. Agora, quem vai suportar quando eu vier? Quem vai ficar de pé diante do Filho do Homem quando ele aparecer? Qual é a resposta, gente? Nenhum de nós. Nenhum ficará de pé diante do Filho do Homem. E o Filho do Homem virá em duas partes. E agora eu quero que vocês prestem atenção para a gente caminhar para o fim da nossa mensagem e trazer 3 aplicações para a gente. Sobre tudo isso que Malaquias está nos ensinando. Ele está falando aí, no final do verso 2, parte B, verso 3 e verso 4, ele está falando sobre a primeira vinda de Cristo. A vinda de Cristo como purificador do seu povo. E no verso 5, a vinda de Cristo, a última vinda de Cristo, a vinda de Cristo em juízo. Então, em poucos versículos, Malaquias está dizendo: da vinda de Cristo, ele virá com graça e verdade, manifestará isso. E a segunda vinda de Cristo em juízo. E ele diz sobre a vinda de Cristo com a sua graça. Porque ele será como fogo do ouvires e como sabão do lavandeiro, ou potassa do lavandeiro. A potassa é tipo um elemento químico que tira a sujeira de uma roupa. Ele vai dizer: ele vai ser como fogo para o ouvires. Para aquele que purifica o fogo purifica o ouro. Da mesma forma que o sabão de lavandeiro purifica as roupas. Ele diz no verso 3, ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Então, a primeira vinda de Cristo vai ser uma vinda para reestabelecer o culto. Um culto que estava perdido, um culto que Deus não podia receber o culto. É toda a temática de Malaquias. Deus está dizendo: eu vou vir, e eu vou vir com juízo, eu vou vir como refinador, eu vou purificar o meu povo, eu vou purificar os levitas, eu vou purificar os sacerdotes. Então o juízo de Deus começa pelo seu povo. Deus está dizendo o seguinte: sim, eu vou vir com juízo, mas antes do juízo ser um juízo final, eu vou trazer um juízo para purificar vocês. E às vezes, presta muita atenção nisso, eu trago o sofrimento para vocês, para que vocês parem de olhar para vocês mesmos, vocês olhem para mim. O ímpio, ele tem todas essas coisas, mas isso é tudo que o ímpio tem. A vida aqui e agora é o céu do ímpio. É a melhor coisa que o ímpio vai ter. Só que Deus não tem compromisso de nos dar tudo que o ímpio tem aqui. Deus tem um compromisso de nos formar e nos transformar à imagem do seu Filho. Porque aqui não é a nossa herança. Aqui não é o nosso lugar, irmãos. Quando que a gente vai entender isso? Quando que a gente vai parar de questionar Deus? Porque Deus não nos dá aqui e agora aquilo que o ímpio tem. Às vezes o ímpio tem aquilo para sua própria desgraça. Então a pessoa tem fama, sucesso e poder. Ele se entrega a essas coisas e ele é destruído por elas. Nós não somos chamados a ter fama, sucesso e poder. Nós somos chamados a sermos semelhantes ao nosso Cristo, nosso Salvador. Meu irmão, que seja necessário que Ele nos quebre, não importa, que Ele nos faça de novo. A nossa esperança não é conquistar a bênção aqui e agora. Sim, a gente prefere isso do que perseguição. E quando vem as coisas, a gente pode clamar a Deus: Deus, está doendo aqui. Só que Deus às vezes usa isso para nos conformar à imagem do seu Filho. E Deus está dizendo: eu vou purificar o meu povo. Quando eu vier, eu vou ser como um fogo que ataca o ouro, para tirar do ouro toda impureza. O apóstolo Pedro diz: não estranhe a prova que vem sobre vocês. Prova como de fogo. Vai vir provação sobre vocês. Mas não é para que vocês sejam aprovados. É para que vocês entendam que a esperança de vocês não está aqui. A esperança de vocês está no Senhor, no seu Salvador. É ali que está a nossa esperança. Não está em coisas passageiras. E Deus diz: eu virei e refinarei o meu povo. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados,
como nos tempos antigos. Uma vez que eu refino o meu povo e por meio daquilo que eu vou fazer na minha primeira vinda, agora as pessoas podem chegar ao trono da graça a fim de receber graça, misericórdia e socorro em tempo oportuno. Por conta daquilo que Cristo faz, manifestando a sua graça e refinando o seu povo, agora nós podemos chegar diante de Deus e oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Se na semana passada a gente viu que Deus não recebe um culto de um coração dividido, e Deus não recebe o culto do adúltero, Deus não recebe o culto do que se divorciou, Deus não recebe o culto do mentiroso, Deus não recebe o culto do falso, Deus não recebe o culto daqueles que adoram falsos deuses. E a gente perguntou, Senhor, então qual é a nossa solução? Porque nenhum de nós pode oferecer um culto agradável a Ti. E aqui nós estamos ouvindo que há uma forma de receber um culto agradável. E é por meio de Cristo Jesus. Daquilo que Cristo Jesus faz. Meus irmãos, só pelo mérito de Cristo. Só por aquilo que Cristo faz. E o último versículo 5, ele diz que ele também virá. E ele virá em juízo. Eu virei a vocês, trazendo juízo. É isso que vocês querem? Juízo? E a gente pensa, enfim, o juízo final de Deus vem contra todos aqueles que se opõem a Deus, que não amam a Deus de verdade. Isso é verdade. Só que Deus está falando de um juízo real para o seu povo. Malaquias não está profetizando para ímpios lá. Ele está profetizando para o seu povo. E o povo estava clamando, Deus, faça justiça. Por que o Senhor não faz justiça? Por que o Senhor não traz juízo? Onde que está o Deus do juízo? Nós somos muito bons em clamar isso. E quando a gente vê algo de errado na nação, a gente diz, Senhor, traga juízo sobre eles, Senhor. Só que Deus trará juízo sobre todas as obras. Tenha certeza disso. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus. E às vezes nós somos como esse povo, que está tão cego e questiona Deus. Deus, está errado, olha só, tanta coisa ímpia. A gente se esquece da nossa própria maldade, que Deus julgará também. Deus também julgará. Olha o que ele diz. Eu virei a vocês, trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros. O que ele diz aí na semana passada? Como que o povo estava fazendo? Esse povo aí que está clamando a Deus. Deus, o Senhor não traz juízo, não. O Senhor tem o mal por bem. A Síria está aqui, a Pérsia, o povo ímpio aqui, o Senhor não julga eles. Aí o que eles faziam? Eles abandonavam suas esposas, casavam com outras mulheres e queriam oferecer um culto a Deus e choravam. Deus, por que o Senhor não recebe nosso culto? Eles pegavam um animal aleijado, coxo, entregavam a Deus. Por que o Senhor não recebe, Deus? Deus diz o seguinte, eu tenho nojo disso. Eu não vou receber um culto de um coração dividido. E é algo que eu quero trabalhar, encerrando essa mensagem. Meus irmãos, não tem 3 opções para a gente. Ou o nosso coração é completamente devotado a Deus e conhecê-lo, e viver aquilo que a gente canta, ou então a gente está debaixo de juízo. Ou Cristo carregou nossa dor, as nossas angústias e o nosso juízo, e nós temos o Cristo como melhor do que a vida. Portanto, Senhor, se o Senhor tirar tudo, tá bom, eu tenho o Senhor. E a tua graça me basta. Ou é isso. Ou então nós não conhecemos o nosso Deus. E a gente está igual esse povo, clamando, e gritando com Deus. E Deus está dizendo, tá, agora eu vou responder. Eu estou no silêncio, eu estou respondendo. E a minha resposta é que eu vou vir com juízo contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros seus direitos e não têm respeito por mim. Olha que coisa incrível. Deus está falando sobre trabalhadores, né? Tem um ponto aí que não é sobre justiça social, que é os feiticeiros, que eles adoravam falsos deuses. Tirando os feiticeiros, todos os outros, e os adúlteros, todos os outros pontos estão relacionados à justiça social, porque o povo tinha voltado da terra, a situação de fato era muito difícil, então por conta disso eles exploravam uns aos outros. Exploravam o direito da viúva, do órfão, exploravam os trabalhadores em seus salários, e quando falo os trabalhadores, aí eram aquelas pessoas que trabalhavam pelo o salário do dia, e ele contava com aquele salário para poder sobreviver, e eles usurpavam isso, não davam isso, aquelas pessoas morriam de fome, e eles estão clamando, Deus, o Senhor não é justo? Mas eles estavam dessa forma. Gente, um coração, geralmente as pessoas que mais interpelam a Deus, que mais se opõem a Deus,
são as pessoas que têm o coração mais podre e longe de Deus. Pode ser que o nosso coração esteja correto em a gente fazer essas coisas. Irmãos, e Deus conhece o nosso coração. Nós podemos e devemos, como a gente tem visto desde o começo do culto, colocar as nossas angústias diante de Deus. Mas sempre com o temor que é devido. Sempre falando, Senhor, se tem alguma coisa errada que tira, me mostra, me ensina. Eu não quero te desonrar. Mas está doendo, Deus. As lágrimas não são proibidas no cristianismo. Meus irmãos, a gente tem um livro que chama Lamentações na Bíblia. O livro chama Lamentações. Ambrósio, bispo de Milão, ele é só o bispo, o pastor de Agostinho de Hipona. Você vê o nível dele, né? Ambrósio, bispo de Milão, diz o seguinte: as nossas lágrimas não ofendem ao Senhor. Ele chorou pelo seu amigo, eu choro pelo meu irmão. Quando o irmão dele morreu, ele chorou e clamou a Deus. Ele diz, as lágrimas não são proibidas. Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro. E eu choro pelo meu irmão. As lágrimas no cristianismo não são proibidas, pelo contrário, elas serão colhidas. O nosso Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Meus irmãos, que o nosso coração esteja no Salvador, esteja nele. E a gente coloca as nossas angústias, abre o nosso coração a Deus. Mas que fala, Senhor, se eu toco onde o Senhor tem que tocar, o Senhor pode quebrar o que o Senhor tem, me faz de novo, mas está doendo aqui. Eu preciso que o Senhor me console, porque eu não tenho esperança a não ser no Senhor. Como nós cantamos aqui, nós adoramos um Deus soberano, tremendo, absoluto, mas que também se importa conosco, que também se importa com as nossas lágrimas. Por isso que a gente pode colocar as questões diante de Deus, mas com muito temor, dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me dê um coração parecido com o teu filho, me dê um coração alinhado com a tua vontade. Eu quero encerrar essa mensagem com 3 aplicações. Está na página 6 da Ordem de Culto. Amém? 3 aplicações. A primeira aplicação, meu irmão, Cristo é a resposta para as nossas perguntas. Quando pensamos que Deus está em silêncio, devemos olhar para o grito de Cristo na cruz. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? É lícito que nós coloquemos as nossas questões diante de Deus. É lícito que a gente levante perguntas. Senhor, mas isso aqui? Senhor, mas parece que a justiça está distorcida. Senhor, eu tenho... Será que o Senhor não se importa comigo? Parece que as coisas dão certo para o ímpio, mas parece que não está dando certo para mim. Parece que eu não consigo e às vezes, quando eu vejo o ímpio, e às vezes a sua pergunta é a pergunta que o povo de Deus fez. Senhor, onde que o Senhor está? Onde que o Senhor está quando eu fui abandonada pelo meu pai? E não recebi carinho que eu merecia e eu sofri por conta disso. Onde você está? Onde que eu sofri abuso? Onde o Senhor estava, Deus? Onde que abusos, a injustiça, onde que o Senhor estava? E a resposta para todas as nossas perguntas é a cruz de Cristo. Cristo está junto com aquele que sofre. E ele virá em juízo contra toda maldade. Meus irmãos, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. O nosso Deus julgará tudo aquilo que nós odiamos. Quando nós nos opomos ao estupro, quando nós vemos como que isso é nefasto e destruidor, há famílias que são devastadas e a gente vê, Senhor, por que isso acontece? Por que essa criancinha tem que sofrer tanto? Eu olho para a Lilian e às vezes eu penso, Senhor, como que essa menina é cercada de amor? Deus, como que deveria ser assim com todas as crianças? E como que não é assim? Esse mundo é mau, Senhor, venha, não permita que isso aconteça. O caso de uma menina de 3 anos sendo sujeita a abuso. 3 anos. Criancinha sendo abusada. Que mundo mau. Deus, venha. Intervenha. Acabe com isso. Traga justiça. E Deus diz, meu filho, eu trarei. Qual que é a resposta de Deus? Qual que é a resposta de Deus, irmãos? Ao questionamento do povo, eu virei.
E agora nós que já temos o todo da revelação, a gente pode olhar para trás e a gente pode ver isso, porque passou 400 anos. Mas ele veio de fato. E meu irmão, ele veio. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Nem um tio, nem um iota, nada da palavra. Os céus e a terra, aquilo que a gente está pisando agora, tudo isso passa, mas a palavra dele não vai passar. E o nosso Cristo disse que viria em graça, e ele veio em graça. Ele disse que viria purificar, e ele veio purificar. E ele disse que virá mais uma vez em juízo, e ele virá! Ele virá! Você subsistirá? Você vai estar de pé? Você que clama por justiça, eu que clamo por justiça, Deus, está errado isso. Será que eu vou estar de pé? E aí quando nós clamamos, Senhor, onde que o Senhor está? Ele disse, eu estava na cruz. E na cruz eu gritei, porque o Senhor me desamparou. O mesmo desamparo que uma criança sente, é desamparo que o Cristo sofreu. Porque o Cristo carregou as nossas dores. Ele carregou. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, Cristo carregou toda a nossa dor. Se você é um crente, você pode pegar toda a sua dor e colocar no Cristo. Ele aguenta. Ele consegue carregar o seu fardo. O seu fardo não é um fardo pesado que o Cristo não consegue carregar. Pelo contrário, ele diz, filho, me dê o seu fardo. Meus irmãos, essa semana eu senti um peso aterrorizante. Abri aqui meu coração para vocês. Um peso de tanta responsabilidade, de tanta coisa para dar conta. Senhor, não dou conta. E eu fui meia-noite para a loja para poder estudar, porque se eu ficasse em casa, minha filha ia acordar. Eu fui para estudar, para tentar entender mais, para tentar preparar essa mensagem com profundidade. E eu falei, Deus, eu estou cansado. Deus, me dê refrigério, me dê descanso. Eu falei, filho, a minha luta é ganha. Você já venceu. Você já venceu. Não é pela sua força que a igreja vai ser edificada. É pela minha graça. Você pode descansar em mim. Obrigado, Senhor. Porque eu não dou conta do fardo. Ele, tá bom, você não tem que dar. Eu carreguei por você. E aí eu coloquei o meu fardo diante do Senhor e ele me deu um alívio. E eu quero que você sinta isso, irmão. Sinta isso nas tuas dores. Eu não sei quais são elas. A minha é essa. Eu não sei qual que é essa. Eu fico só preocupado com a igreja o dia todo. Mas qual é a sua dor? O que está esmagando a sua alma? Coloque no Cristo. E ele vai te dar um jugo suave, um fardo leve para você carregar. E você vai bendizer o nome dele, exaltar o nome dele. E ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Bendito é o nosso Deus, irmão. Santo é o nosso Deus. E aí quando a gente questiona, Deus, onde está o Senhor? Ele está, eu estava com você. Eu sempre estou com você. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Que bendita esperança, irmãos. Segunda aplicação. Às vezes, Deus se vale da dor e do sofrimento para nos ensinar a verdade que não aprenderíamos de outra forma. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante. Ele diz, o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. O mundo está ensurdecido, ele está alheio à vontade de Deus. E as pessoas não ouvem a Deus. Parece que a gente está vez após vez diante da palavra e a gente não é movido por ela. Nosso coração parece que é de pedra e bate e não resolve. E às vezes Deus grita no megafone, que chama dor. Ele grita, e quando ele grita, e quando dói, a gente quebra, que a gente não tem força, e a gente para ouvir as promessas benditas de Deus, igual eu. Eu não estava ouvindo a promessa dele, filho, o meu fardo é leve. E eu estava querendo carregar o fardo todo sozinho. Deus, eu vou carregar aqui o fardo. Deus, para com isso, seu doido. Não, eu vou fazer tudo na força do braço, e vou. Tá. Aí Deus, para. Às vezes Deus precisa de colocar o dedo na nossa ferida para a gente acordar para a vida. O sofrimento é um megafone de Deus para o mundo ensurdecido. O sofrimento tem propósito, gente. Então, quando o sofrimento acontece na vida do crente, é porque Deus quer transformar o crente naquilo que ele espera. O ímpio já está perdido. Gente, tudo que o ímpio tem é isso mesmo. Fama, sucesso, Instagram e seguidor, sei lá o que ele quer. E ele tem isso aí e acabou. Depois disso é juízo e condenação eterna. Isso que o ímpio tem. Você vai seguir as vezes, você vai correr atrás das coisas que o ímpio tem.
Você vai viver aqui agora querendo ser faraó o tempo todo, querendo ganhar e sendo que o Cristo te ensina a perder e servir e entregar? E a última aplicação. O amor de Deus por nós não pode ser medido pelas circunstâncias externas, mas pelo seu amor eletivo. A única vez que a Escritura diz que Deus prova o seu amor é em Romanos 5,8, onde que ele diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus nos deu todas as bênçãos e o dinheiro e sucesso. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus tirou da gente todo o sofrimento e agora a gente vive de glória em glória. Mentira, viu? A gente vai... É isso. Deus prova o seu amor para conosco, onde que a gente não vai ter mais tribulação, a gente não vai ter mais problema e a gente não vai ver maldade. Não. Cristo prova o seu amor para conosco pelo fato. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova do amor de Deus. Não precisa de outra prova. Você está querendo alguma prova que Deus, por que o ímpio está assim? Eu entreguei o meu filho por você. E qual que é o nosso problema? Nós temos Cristo. E a gente diz, mas eu quero a bênção, Deus. E Deus está dizendo para a gente, filho, eu me dou a você. Eu entrego a mim mesmo a você. E aí a gente diz, não, Senhor, mas eu quero a promoção, eu quero o doutorado, sei lá o que eu quero. E a gente está rejeitando o próprio Cristo por um prato de lentilhas. E eu quero que você entenda nessa mensagem que o amor de Deus é melhor do que a vida, que a graça dele é melhor do que a vida, que ele vale mais do que tudo. Amém, irmãos? Tem uma passagem linda, e agora eu encerro de fato, das Crônicas de Nárnia, onde que Aslan diz o seguinte, olha, muito mal vai vir deste mal, mas eu farei com que o pior recaia sobre mim. E aí depois que Aslan cria Nárnia, ele cria todo mundo, ele diz, criaturas, eu dou a vocês os planaltos, as montanhas, os rios, as florestas, os gostos, os cheiros, eu dou a vocês tudo isso, mas mais do que isso, eu dou a mim mesmo a vocês. Eu estou envolvido com vocês. Eu me importo com vocês. Gente, isso vale mais do que todas as coisas. De fato, Deus é gracioso com a gente. Ele nos dá muitas coisas. Ele nos dá família, ele nos dá uma igreja, ele nos dá saúde, ele nos dá vida. Mas mais do que isso, ele está dizendo, eu me dou a você. Eu dou a mim mesmo por você. E é isso que a gente vai receber agora na ceia. A gente vai receber o próprio Cristo. Ele se entregou por nós. O seu corpo e o seu sangue por nós pecadores. Bendito seja o nosso Deus, que entrega a si mesmo por nós, que nós possamos nos entregar a Ele também. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus bendito e santo, glorioso é o Senhor, santo é o Teu nome. Nós Te louvamos, Jesus, porque o Senhor tem resposta para todas as nossas perguntas. E a resposta que o Senhor dá é o Senhor mesmo. O Senhor virá, o Senhor veio, de fato, nós cremos que o Senhor veio em poder e glória e nisso está o nosso consolo e a nossa esperança. Ajude-nos, Deus, a afiar a nossa vida no Senhor, a viver para a Tua glória e colocarmos todas as nossas angústias diante do Senhor, na certeza de que o Senhor responde o seu povo, porque o Senhor tem um compromisso com o seu povo. Nós agradecemos, Deus, e oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém, amém. Bendito seja o nosso Deus, meus irmãos. O nosso Deus se entrega a nós.